Bom, eu vou mostrar pra vocês como é que costura esse tipo de costura aqui, ó. Onde a cabeça, ela é assim, fechadinha, e aí o corpo, ele é aberto, né? Como quando são peças separadas e a cabeça é fechada. Essa receita é a girafa mel. Ela está na apostila Mundo Animal da Círculo, tá? Mas o objetivo aqui não é ensinar a receita, que inclusive foi criada por mim, mas o objetivo não é ensinar a receita, e sim a costura, e aí você vai aplicar essas dicas aí no amigurumi que você estiver fazendo. Então, aqui, ó, a cabeça, ela começou aqui, aumentou, veio a parte reta e diminuiu na sequência básica aí do amigurumi. Então, aqui ela termina com 30, 24, 18, 12, 6 pontos e aqui fecha, tá? E o corpo, o pescocinho, ele termina com 24 pontos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar esses 24 pontos na carreira, que tem 24 pontos aqui da cabeça também. Poderia ser torta? Poderia, né? Se eu quisesse que ela estivesse olhando pra baixo ou que ela estivesse olhando pra cima. Mas aqui, o objetivo é que ela fique olhando pra frente mesmo. Então, eu vou me basear na carreira aqui pra costurar bem certinho. Então, a primeira coisa que eu fiz foi marcar aqui, ó, com o alfinete, a carreira que tem 24 pontos, que é a mesma quantidade de pontos que tem aqui no corpo. Agora, eu vou posicionar o corpo. Eu sempre gosto de deixar o final da carreira pra trás, porque aí sempre tem um degrauzinho, e aí isso fica lá pra trás. Então, eu vou posicionar a cabeça aqui, na carreira que eu marquei. E com alfinetes, eu vou prender aqui, ó, o corpo. Eu vou prender na cabeça. E faço isso com vários alfinetes, ó. Eu gosto muito desse alfinete grandão, porque ele fixa bem as duas peças, tá? Então, como ele entra mais da metade da cabeça, ó, inclusive até passou, tá vendo? Se eu não tomo cuidado, eu até me furo. E isso faz com que a peça ela fique bem firme e ajuda muito na hora de costurar. Então, vale a pena investir também nesses acessórios que ajudam, tá? Na costura, porque você tem menos chance de errar. E como costura já é uma coisa que muita gente não gosta, quanto menos a gente der chance pra errar, melhor. Então, tá aqui, ó. Alfinetei. Vocês podem perceber, ó, que eu não coloquei enchimento ainda até o final, porque senão se eu coloco muito enchimento aqui, acaba me atrapalhando, então eu deixo pra terminar de encher quando eu estiver terminando a costura, tá? Então, ó, já tá bem alfinetado, tá vendo como esse alfinete segura bem, ó? Então, uma das dicas, um dos segredos aí pra uma boa costura, né, pra ter sucesso na costura, é justamente alfinetar. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Esse fio, ele está vindo do corpo. Então, eu vou prender em algum ponto aqui dessa carreira da cabeça. Passo o fio, puxo. Vou pro próximo ponto do corpo. Então, ó, o fio agora tá na cabeça, eu boto o fio no corpo. Então, fio na cabeça, agora vai para o corpo e puxo. Por que que eu vou puxar? Para não aparecer o fio da costura e também para depois não ficar saindo o enchimento. Então, o fio tá agora no corpo, eu venho aqui e prendo em algum ponto da cabeça. Quando eu prendo no ponto da cabeça, eu não pego só um fiozinho, tá? Ó, vou passar aqui na cabeça e vou mostrar pra vocês como é que eu pego o ponto da cabeça, ó. Eu atravesso o ponto, eu não pego só um fiozinho, porque você pode repuxar o ponto e não fica tão firme a costura. Então, ó, eu atravesso o ponto, tá? O importante também na hora de você fazer isso é não colocar a agulha lá pro fundo e trazer pra frente, porque senão você traz também o enchimento. Então, tenta colocar bem pertinho aqui do fio mesmo, pra trazer menos enchimento, senão depois tem que ficar limpando, ou a costura fica feia, então é melhor já não trazer muito fio. Quando você vem pro corpo, ó, você tem que passar nas duas alcinhas, não é que tem, né, mas eu prefiro assim. Passar nas duas alcinhas do ponto, e aí você puxa. Se você tem mais habilidade, você pode fazer já direto, quer ver, ó? Então, passei no corpo, se você tem mais, ó, puxei, tá vendo, ó, justamente pra não ficar. Então, se você tem habilidade, você já coloca no corpo, na cabeça,
e puxa. É que eu tô fazendo devagarzinho aqui pra vocês verem bem o que que eu tô fazendo. E aí, assim, ó, eu vou até o final, eu vou fazendo isso em todos os pontos. Então, são 24 pontos, eu vou fazer 24 vezes isso. Não adianta ter preguiça e fazer menos ponto pra acabar a costura logo, porque a costura não fica boa e não fica bonita, tá? Então, você tem que fazer nos 24 pontos mesmo. E aí, eu vou fazendo aqui, e aí eu volto pra gente colocar o enchimento junto. Bom, ó, tô terminando aqui, ó. Eu sempre faço assim, ó, quando tiver faltando um dedinho aqui, ó, pra terminar de costurar, eu coloco mais enchimento. Então, eu posso ou usar o meu dedo pra colocar o enchimento, ou uma outra coisa que eu gosto muito de usar é um palito de churrasco, que eu quebro essa ponta aqui, ó, aí a ponta fica áspera, e aí você consegue empurrar o enchimento. Aí eu dou uma giradinha assim, ó, que é pra não ficar soltando a fibra. Aqui, como é uma girafa, eu tenho que colocar bastante enchimento no pescoço pra cabeça não ficar tortinha, tá? Então, eu vou colocar um pouco mais de enchimento e aí eu finalizo a costura, terminei esses pontinhos, né? Deve estar faltando mais ou menos uns 6 pontos e depois eu dou um nozinho no fio. Ó, eu tô no último pontinho aqui pra finalizar a costura. Então, da mesma forma, eu vou prender na cabeça. E aí, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de dar um nozinho no fio. Então, eu pego qualquer nozinho aqui, ó, da própria costura mesmo. Ó, eu vou passar por baixo do fio. Vou passar por dentro dessa alça aqui, ó, que é pra dar o nó. Passo 2 vezes, puxo, já dei o nó. E aí, eu coloco o fio lá pra dentro. E aí, está finalizada a costura. Aí, o que que acontece? Conforme a gente vai costurando, pode ser que fique uns pelinhos assim do enchimento na costura. Então, eu venho com o alfinete aqui, ó, e vou tirando um pouco. Quando vem muito, a gente tem que cortar, na verdade, fica mais fácil pra tirar o excesso. Então, ou a gente corta, ou a gente vai puxando os pelinhos. Uma outra dica é você pegar a própria agulha aqui, ó, vai ao encontro desse enchimento e leva pra dentro, ó, tá? Quando sai muito isso, tá? Quando é pouquinho assim, com o alfinete a gente consegue tirar. E aí, tá finalizada essa costura.